E o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo radical. Allahu Akbar. Grupo terrorista Hezbollah. Allahu Akbar! O conflito entre israelenses e palestinos. Allahu Akbar. Ataques do Hamas contra Israel. Israel já realizou mais de 500 ataques aéreos. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Novos ataques israelenses. Parte de um prédio de 14 andares caiu por inteiro. Allahu Akbar. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Não é uma briga entre duas nações diferentes. É sim uma briga entre hebreus contra hebreus. Lembrem-se, os palestinos são hebreus. E é, infelizmente, erroneamente ensinado que os hebreus vieram de Abraão, Sara, Agar e etc. O povo hebreu e o povo árabe como nação irão surgir por volta dos anos 1300 a 1200 a.C. e nunca antes que isso. E Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac e outros surgem bem antes. E se for levar em conta que Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac e etc. existiram realmente, coisa que não é comprovada nem pela história e nem pela arqueologia, eles viveram, se é que viveram, entre os anos de 2000 a.C. a 1800 a.C. Nesse período, quem dominava a região era a tribo dos Amoritas. O império dos Acadianos estava em ruínas e os Amoritas lutavam contra os Gútios, lutavam também contra os Elamitas, os Cassitas e etc. pela dominação da região. Então, se estes patriarcas viveram, é nesta época. Só que não é achado pela arqueologia e nem pela história dados, evidências, provas de resquício da existência de Abraão, Sara, Isaac, Ismael, etc. Este povo não existe neste período. Portanto, é infundável essa questão de linkar a guerra entre Israel e os palestinos, ou israelenses e árabes, dizendo que são heranças da época abraâmica. Isto é uma falácia histórica. Dependendo do período que falamos aqui, 1300 a 1200, o reino que dominava esta região era o reino do Egito. Igualmente, a palavra hebreu, a palavra árabe quer dizer estrangeiro. Vou repetir. A palavra árabe, o substantivo árabe, quer dizer estrangeiro, povo de fora, nômade, habitante do outro lado do rio ou habitante do outro lado da montanha. Assim sendo, a palavra árabe quer dizer gringo, forasteiro, povo de fora. Este termo é igualmente ao termo hebreu, que também quer dizer povo de fora, nômade, estrangeiro. Portanto, a palavra árabe e a palavra hebreu querem dizer a mesma coisa, que é uma pessoa de fora, uma pessoa estrangeira. Nas tradições islâmica e judia, os árabes são um povo semita que tem sua ascendência em Ismael, um dos filhos do antigo patriarca Abraão com a egípcia Agar. Mas, arqueologicamente, isso não é bem verdade, pois o rei da Assíria, Salmanaser III, que reinou de 858 a 824 a.C., menciona um rei de nome Gindibu, de Matu Arbai. Matu Arbai quer dizer terra árabe, como estando entre as pessoas que ele derrotou na batalha de Karkar. Isso quer dizer então que os árabes são mencionados pela primeira vez na história, ou na arqueologia, no ano 853 a.C., em uma inscrição assíria, e nada temos antes disso. Sim, é claro que os árabes, como nação, existiam muito antes dos anos de 853 a.C., mas nada que supere 1300 a.C. E tem um outro detalhe muito interessante nesta história,
que é o povo desconhecido chamado de nabateus. Antes de existirem os árabes, existiam os nabateus. Os nabateus foram um antigo povo semítico, ancestrais dos árabes, que habitavam a região norte, onde hoje é a Arábia, o sul da Jordânia e também Canaã. Em especial, os diversos povoados situados em torno dos oásis na região fronteiriça entre a Síria e a Arábia, do Eufrates ao Mar Vermelho, era habitada pelos nabateus, os ancestrais dos árabes. Eles formaram um reino chamado Reino Nabateu, que também foi chamado de Nabateia. Este reino foi anexado pelo Império Romano no ano 106, quando Trajano era o imperador. Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque e etc. não eram hebreus e também não eram árabes. Ninguém ali, nesta época, era hebreu ou árabe de nação. E sim, hebreu e árabe, ou hebreus e árabes, na qualidade de serem estrangeiros, forasteiros. Eles eram chamados de gringos, estrangeiros, povos de fora, povos do outro lado da montanha, povos do outro lado do rio e etc. Mas não eram pertencentes às nações hebraicas ou árabes. E por isto, estes povos não poderiam ter rivalidades entre si, pois nem os hebreus e nem os árabes existiam na época de Abraão, Sara, Agar, Ismael. E nem é provado pela arqueologia e nem pela história que Abraão, Sara, Agar, Isaque, Ismael, Ló e etc. existiam. Não há provas de que estes personagens existiam. Portanto, a briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Não acreditem nisso. Não é uma briga entre duas nações como falam, e sim uma briga entre hebreus contra hebreus, pois os palestinos são hebreus. E para quem vier com mimimi e não sei o que, e com choradeira, vou deixar aqui as fontes desta matéria para vocês acessarem. É só verificarem. Torne-se um membro do canal e ajude a divulgar o saber e o conhecimento. Por apenas R$100 mensais, você terá um vasto material exclusivo e fará parte do clube de membros no canal do WhatsApp. O pagamento pode ser feito via Pix ou via depósito bancário. Você vai receber materiais relevantes de história, política, geografia, geopolítica, filosofia, antropologia, arqueologia, mitologia, religião, tecnologia, ciência, química, física, biologia e etc. Clique no link e entre no grupo para ter maiores informações. Os dados e informações estão na descrição e no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.